Bom dia, boa tarde, quem já almoçou, boa tarde, quem ainda não almoçou, bom dia. Estamos aqui no episódio número 12 de Susten Talks, conversas sobre sustentabilidade e negócios. Tema de hoje, sustentabilidade e governança, como a tributação influencia a competitividade. E eu tenho enorme prazer de ter a Lucilene aqui comigo, Lucilene que é amiga, colega, enfim, já nos cruzamos e fomos nos encontrando em diversos momentos desde a Natura. Eu vou deixar que ela se apresente. E como a gente sempre faz, então eu já começo com uma pergunta, e aí passo a palavra para ela se apresentar, já responder a primeira pergunta. E vocês, por favor, que estão assistindo, vão mandando dúvidas, perguntas, mandem no chat que a gente responde ao vivo, tá bom? Então, primeiro, para a gente começar, Lucilene, a parte tributária e societária, né? Ela é uma das mais importantes na hora que a gente cria empresas. Então, por que alguém que se preocupa com sustentabilidade precisa olhar para isso? Bom, boa tarde. Boa tarde já a todos, né? Já é meio-dia. Andressa, queria agradecer imensamente o convite, né? É muito honroso para mim estar aqui do seu lado. A gente se conhece há muitos anos, temos aí diversas interações. Você é uma amiga querida, uma pessoa que eu admiro muito e que está fazendo um trabalho na agenda de sustentabilidade que eu acho que é, para mim, muito diferenciado, né? E é o trabalho, particularmente, já te disse isso dezenas de vezes, que eu acredito, né? Bom, eu sou, para quem não me conhece, sou Lucilene Prado, sócia do FMD Hayek, professora do INSPER, onde trabalhei bastante tempo no curso de LLM, no Direito Tributário, sou membro de comitês de auditoria e de conselhos consultivos de conselhos de administração de diversas empresas, e tenho me dedicado nos últimos 3 anos a estudar e pesquisar muito sobre reforma tributária, essa que agora estamos aí observando, né? Já respondendo a sua primeira pergunta, eu acho que quando a gente está começando uma empresa, acho que isso vai valer, obviamente, quando a gente está pensando nas startups, mas quando a gente está pensando em começar algo já muito grande, onde tem mais alocação de capital, acho que o primeiro elemento importante, porque societário, tributário é importante, o que vem antes nessa governança que eu quero desenhar para a empresa, quem são os meus sócios, né? Se eu estou falando de uma sociedade limitada, por exemplo, onde eu vou ter sócios, qual é a afinidade que eu tenho com esses sócios? Qual é a forma de pensar o negócio? Qual é a forma de pensar a forma de fazer negócio? Porque eu acho que a gente está vivendo uma época que mais do que fazer negócios é a forma como eu faço os negócios, né? Tem dezenas de exemplos aí de sustentabilidade bem-sucedidos e muito mal-sucedidos. Então, o equity, né, a sociedade com quem eu vou me juntar para organizar esse novo empreendimento econômico, para mim é a primeira questão a ser bem avaliada, né? Depois, claro que disso decorre a alocação de capital que eu quero ter, se vai ser capital próprio, se vai ser capital de terceiros, onde eu vou buscar esse capital de terceiros, né? Como eu vou pactuar num acordo de sócios, né, a forma de investimentos, a forma como a gente vai dirigir essa empresa. E aí depois as discussões, claro, de formato de empresa, se é limitada, se é SA, se eu começo no lucro real, no lucro presumido, se eu sou muito pequeno e começo no simples, né? Qual é a melhor forma de começar? Então, eu acho que é importante, né, desde as questões mais estratégicas, para dizer, olha, como eu organizo essa sociedade, né, que vai começar a operar agora e que ela precisa ter já nos seus estatutos, preferencialmente essa diretriz, né, de buscar uma visão mais sustentável dos negócios que eu queira fazer, e depois nessa camada mais operacional, que é as opções que eu faço de tributação, onde eu vou colocar a empresa, se eu vou colocar a sede da empresa aqui ou fora, enfim. Mas acho que é um pouco disso. Mais do que falar do que fazer, né, operacionalmente, o grande alinhamento que tem que haver entre os sócios na busca de uma forma de decidir pela empresa no dia a dia que considere todos esses elementos de governança. Acho que, não sei se consegui me explicar aqui. Não, acho que você trouxe um ponto bem importante, que a gente já entrou já na governança e nessa parte que, assim, uma coisa é eu combinar a ideia, outra coisa é como é que eu faço os combinados, escrevo eles, deixo as coisas mais claras. Então, acho que é isso, avaliar a combinação de ideias, o jeito de trabalhar e formalizar isso nos diferentes aspectos, porque operacionalizar depois tem várias formas, né? Então, de como a gente faz, então tem os caminhos. Mas essa é a importância da gente trazer no mundo de empreendedorismo, e a gente tem falado bastante nas últimas lives aí dessa parte de startups, de empresas em desenvolvimento. Então, a gente tem aquilo, não, sai fazendo. Só que, às vezes, o sai fazendo tem custo, né? Então, é a gente parar para pensar, estruturar
isso tem uma importância muito grande. E aí, já trazendo o gancho aqui para a nossa segunda pergunta, que acho que vai bastante nessa linha, para esse mundo, né, de startups, empresas em desenvolvimento, o que elas têm que prestar atenção na fase justamente de desenvolvimento? O que elas têm que olhar? Qual é a maior importância de olhar para esses aspectos? Então, eu acho que é exatamente quando está começando, é que você pensa, o que pensa, né, o empreendedor quando está começando? Olha, eu quero ir ao mercado testar a viabilidade, né, de um produto ou de um serviço, de uma ideia, né, de uma inovação, ou um bem, ou um serviço, ou uma tecnologia, uma utilidade, né? Então, eu criei isso e quero ir ao mercado testar a viabilidade. O consumidor vai aceitar, vai repercutir bem, tem um problema da sociedade, né, uma dor que eu quero resolver com o que eu estou ofertando, seja uma solução tecnológica, seja um produto. Claro que é isso que o empreendedor tem que fazer. Agora, esse testar a viabilidade precisa ser num ambiente, né? Eu preciso reproduzir no ambiente pequeno, né? De começo, aquilo que o produto ou o serviço será num ambiente de escala, num ambiente grande. Então, portanto, se eu começo todo desorganizado, não sei nem que tributos eu tenho que pagar, né? Qual é a minha base de cálculo, se eu estou pagando corretamente, não estou. E olha, eu vou dizer que é difícil saber o que tem para pagar e como tem que pagar nesse sistema atual que a gente tem, né? As grandes empresas têm uma dificuldade enorme, muitas vezes, de classificar um produto, classificar um serviço, saber qual é a alíquota, o que tributa, né? Imagina quem está começando. Mas, com toda a dificuldade que existe, e eu, de novo, não minimizo essa complexidade, se eu começo errado e provo a viabilidade do bem ou do serviço, né, as margens, eu provo num ambiente onde a tributação está errada, quando eu escalar isso, pode ser que num ambiente, né, já escalável, aquela tributação que estava errada, que estava normalmente subavaliada, né, a ideia não se torne viável. Eu já vi isso inúmeras vezes. Eu, no escritório, na minha prática como advogada, né, nesses anos todos, né, mas especialmente nos últimos 10 anos, né, quando eu não estava em grandes empresas, né, que eu estou em escritório e estou vendo em pequenas e médias empresas, né, eu cansei de ver isso. Olha, o negócio funciona bem, o produto é viável no ambiente onde a tributação está erodida, né? Ou seja, tem uma erosão de base, tem uma subtributação, de novo, não porque é uma fraude ou porque eu queira tributar assim, é porque eu errei, não avaliei adequadamente. Quando você cresce e vai escalar isso e colocar na tributação correta, o produto não tem margem, o serviço não tem margem bruta, não dá margem EBITDA, não tem viabilidade, não consegue ter, às vezes, nem a condição de se operacionalizar, e o negócio não se prova. Então, eu preciso começar num ambiente que vai ser exatamente igual e o mesmo quando eu estiver num ambiente escalável. Cansei de ver, Andressa, empresas com ótimas ideias, né? Mas quando você coloca para pagar todos os impostos corretos, né? Não tem margem para aquilo. Então, é por aí. Eu que não sou especialista já vi bastante isso, que é assim, eu vi lá uma classificação, eu pedi para o contador colocar lá na classificação, então assim, colocou sem saber de onde é, e de fato uma empresa pequena, média, não tem às vezes condições de ter uma estrutura interna com a especialidade que precisa para isso, né? Então, buscar esse conhecimento acho que é importante, principalmente se você pensa em escalar, se pensa em crescer. Evita risco e faz com que você tenha um planejamento melhor, né? E aí eu vou trazer outro ponto aqui, nessa parte de tributação, e aí a hora que entrou, eu desenvolvi um negócio de economia circular de reciclagem, que ainda, quando isso ainda era um tema novo, agora já está ganhando mais adesão, mas uma das dificuldades que a gente encontrava era justamente porque a resina reciclada, a hora que a gente foi calcular os impostos acumuladamente que a gente tinha, ela pagava mais tributo do que a resina virgem. E isso afetava diretamente a nossa capacidade de competir no mercado. Então, eu queria que você falasse um pouco essa questão de incentivos, de alavancas, como é que isso pode estimular ou prejudicar os negócios sustentáveis? Esse exemplo que você deu da resina, né? Reciclada ou da resina virgem, eu já vi no vidro, eu já vi na lata, eu já vi no papel, eu já vi, assim, eu já trabalhei em vários casos onde se deseja substituir, né, a matéria-prima, o insumo virgem, né, pelo reciclado. E aí, olha, mas eu compro de uma cadeia que é cooperativa, que não paga, ou então que paga, mas não tem crédito, ou então eu não tenho como viabilizar porque vem com tanta resíduo tributário, né, porque vai recebendo de um, vai passando para o outro.
Então, portanto, não é viável. Então, deixa eu comprar já direto, né, de quem é o primeiro da cadeia que está começando, porque ele vem com uma tributação que eu consigo fazer crédito, e aí eu não impacto o meu price, não impacto o meu PNL. Cansei de ver isso. É uma verdade? É sim. O desenho, como ele está hoje, né, o desenho tributário. E vamos separar aqui, né, a tributação de consumo da tributação de renda, né? Porque a tributação de renda no Brasil tem melhorias a serem feitas, mas eu acho que ela que está melhor desenhada até hoje, né? Mas a tributação de consumo, que é essa reforma que a gente está vivendo agora, né? De dezembro para cá, desde que ela foi aprovada, a tributação de consumo ela é caótica. É um sistema que é datado da década de 60, de 1965. Então, portanto, quando o país estava deixando de ser um país rural para ser um país industrializado, né? Ali final, pegando aquela rebarba dos anos 50, né? Que começa a industrialização brasileira. Então, foi um sistema desenhado para essa migração de indústria, né? O país vai ser industrial, e a gente tem essa tributação até hoje, quando hoje a indústria não é o mais relevante, claro que tem sua relevância, né? Mas a gente tem serviços, a gente tem tecnologia. Então, ou seja, a gente opera no ano de 2023, né? No pleno século XXI, com indústria 4.0, learning machine, com tudo, né, que a gente tem, com um sistema tributário dos anos 60. Que não é que ele ficou igual, porque se ele tivesse ficado exatamente igual ele foi desenhado lá nos anos 60, era menos ruim, mas ele foi sendo modificado para quê? Para atender o desenvolvimento econômico, para atender a melhoria, o crescimento da indústria brasileira, né? Não, ele foi desenhado, ele foi sendo ajustado nesses últimos 30 e tantos anos, né? Eu faço dois marcos importantes. Quando ele nasce em 65, depois tem uma primeira reforma ali, mais ou menos torta, em 88 na Constituição, e até hoje. Então, ou seja, são quase 60 anos aí de um sistema que ele foi sendo alterado para única e exclusivamente arrecadar mais. Claro, os gastos públicos aumentaram, né? A Constituição de 88 trouxe uma série de demandas, né, que precisam ser pagas, né? E elas precisam ser pagas com os tributos, né? Então, como ninguém tinha coragem de fazer uma reforma, né, de verdade na tributação de consumo, olhar para o que 174 países do mundo fazem, né, que é um IVA, né, um imposto de valor adicionado, e reformar o nosso modelo, como ninguém teve coragem, né, de fazer isso, não houve espaço político, não houve coragem, a gente ficou nesse sistema que foi sendo remendado, né, para atender unicamente a arrecadação. Esses remendos todos inviabilizaram que negócios, por exemplo, da economia circular, pudessem dar certo, né? Dar certo do ponto de vista de neutralidade. Ou seja, o tributo, uma das grandes características de um bom tributo de consumo é a neutralidade. Ou seja, não importa se eu quero comprar caneta, né, para escrever à mão, ou se eu quero comprar um celular para digitar, a minha decisão de consumo não pode ser por conta do imposto. Então, a experiência traumática que você teve, vários tiveram, era a minha decisão de consumo industrial, né? Estou comprando insumos, ela não foi baseada no melhor produto, na melhor origem do produto, no melhor preço, mas sim na questão tributária. Né? O tributo que viabilizava o PNL no final, que viabilizava o preço no final. Por quê? Porque o sistema como ele está hoje, ele não tem neutralidade. E neutralidade é exatamente isso. Não importa de onde eu compro, de quem eu compro e o que eu compro, a carga tributária tem que ser a mesma. A decisão de quem produz e de quem consome, ela tem que ser tomada baseada em outros fatores, né? Mas não no fator tributário. Então, o que você falou é uma absoluta verdade e é o que vai ser corrigido agora com a reforma que foi aprovada no final do ano e que nós tivemos na semana passada aí já a divulgação pelo governo federal de uma proposta de lei, né, de um projeto de lei para regulamentar essa reforma que começa, né, a transitar aí, né, do regime velho para o novo a partir de 2026, primeiro ano 2026, ainda em base de testes, obviamente, mas que começa já em 26, tá? E é o famoso puxadinho, né, Lucilene? Então, foram tendo puxadinho. Eu comecei a trabalhar com tributos, né, em 1988, coincidentemente no ano da Constituição, né? De lá para cá, a quantidade de normas que se alteraram, de regras que se alteraram, de desenhos, de sistemáticas que se alteraram e que foram se sobrepondo e que foram gerando complexidade e que foram, mais do que gerando complexidade, gerando litigiosidade, né?
e riscos, né? Tem um número que é importante, que é público, né? Que é um estudo que o INSPER divulgou em 2021, com base em dados de 2019, né? Que quantos por cento do PIB representava em 2021 o contencioso tributário do país? Era 85% que os pesquisadores do INSPER apuraram naquele ano. Então, ou seja, em 2021, com base em dados de 19, né, 85% do PIB brasileiro estava em litígio nas grandes empresas, nas pequenas, grandes empresas. Você pegar os balanços de companhias abertas, a quantidade de contingências que estão ali descritas, né, tributárias, quer dizer, é a maior contingência da maior parte das empresas. Então, ou seja, é a febre, né? Eu falo que esse contencioso tributário, a quantidade de litígios, esses riscos, é a febre dessa doença que é esse sistema que está aí, né, desde dos anos 60, que poderia ter sido já reformulado na Constituição de 88, mas que não foi. Assim, historicamente tem lá suas justificativas, mas o fato é que a economia brasileira pagou esse preço, né? Sim. E essa insegurança jurídica tributária, principalmente, ela dificulta para empreendedores, dificulta para investimento, enfim, a gente sabe que o Brasil ele é um país dos mais complicados nesse aspecto. A gente vai entrar aqui para falar um pouco da reforma, a famosa reforma tributária de 2023, né, e que aí vai ter um tempo de transição. Queria que você falasse dos principais contextos, das principais mudanças, mas veio uma pergunta que eu já vou colocar aqui, que acho que talvez a gente misture aqui. Então, uma pergunta, né? O Brasil aprovou também, a Luana está trazendo aqui o projeto que regulamenta o crédito de carbono. A gente falou de tributação, falou de créditos, mas créditos tributários, né? E dessa questão da neutralidade em sustentabilidade, e a gente tem uma reforma tributária e também uma lei de crédito de carbono. Crédito de carbono influencia na tributação ou não? Como é que essas coisas estão se conversando? Olha, a gente ainda não tem como dar uma resposta técnica precisa sobre como vai ficar a tributação deste crédito contabilizado nas empresas, né? Desse crédito de carbono, porque a gente acabou de sair a regulamentação na semana passada, a gente ainda está se debruçando e está estudando. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos pensar menos no micro, vamos pensar no macro, de como ficou essa reforma, né? Primeira coisa é que essa reforma, ela tributa de forma igual bens, serviços e direitos, né? Então, assim, uma cessão de direito, né, uma cessão de crédito de carbono, uma cessão de direito, né? Ela vai ter a mesma tributação de que a prestação de um serviço de logística do que a venda de uma caneta. Então, a primeira coisa é isso. As bases econômicas, né? Elas não estão mais fragmentadas, elas têm a mesma tributação. Recebendo a mesma tributação, eu resolvo o problema da neutralidade, que eu falei, mas mais importante que isso, né? O desenho tributário que foi colocado para a gente nessa reforma é bases iguais, bases amplas, eu vou tributar tudo, né? Claro que teve diferenças, né? Cesta básica, medicamentos, alimentos, saúde, educação, tem lá redutores, né, dessas cargas, né, dessas alíquotas, mas nada ficou fora da tributação, né? Hoje, se a gente pegar, por exemplo, né, até pouco tempo, o Supremo estava discutindo se na alocação de bem imóvel incide ISS, incide PIS/COFINS, não incide. Essa quantidade de discussões vai acabar, porque é uma base única. Eu prestei os serviços, eu fiz uma cessão de direitos, eu aluguei um imóvel, eu vendi um imóvel, eu vendi uma mercadoria, a tributação é a mesma. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto dessa reforma, segunda qualidade desse IVA, né, que a gente está implementando aqui, né, que é dual, né, porque vai ter o da União e estados e municípios. A segunda excelente qualidade é a não cumulatividade própria de qualquer IVA. Tudo que eu compro, né, para os meus negócios, para poder produzir, para poder vender, para poder prestar meu serviço, eu vou ter crédito. Então, portanto, eu anulo, né? Toda essa não tem tributação em cascata. Tributo não vira custo, não vira despesa no meu DRE. Então, se uma empresa, né, comprando crédito de carbono, e isso foi tributado por quem vendeu o crédito de carbono, por quem cedeu esse direito, né, porque é uma cessão de direito, eu vou ter crédito, porque aquilo é fundamental para o meu negócio. Bom, se eu vou ter crédito, é neutro, pouco importa, porque o imposto final é o do bem que eu estou fazendo. Então, se eu produzo roupa, né, por exemplo, estou comprando crédito de carbono aqui, seja lá de quem for, né, que é uma cessão de direito, que tributou, eu vou ter crédito. Então, de novo, a gente vai para um sistema que tem bases amplas, tudo é tributado, né, bens, serviços e direitos, e tudo vai dar crédito.
Então, hoje não é assim. Hoje, uma empresa compra serviços de marketing, por exemplo, tem lá a ISS, que vem no serviço de marketing, ela não acredita. Vai impactar lá o seu SG&A, sua despesa, é um resíduo tributário. E o PIS e COFINS? Pode dar crédito, pode não dar, tem litígio, depende, né? Cada empresa vai ter que discutir isso por anos na justiça, se vai ter direito ao crédito ou não. Então, acho que menos que pensar no micro, se o crédito de carbono vai ser tributado, se a resina vai ser tributada, se não vai ser tributada, é pensar o seguinte: tudo é tributado e tudo que uma empresa compra para prestar serviços, para produzir bens, vai gerar crédito. Portanto, gerar uma neutralidade, não vai impactar as linhas de custo e as linhas de despesa lá do DRE com tributos que ficam ocultos, que esse é o problema, né? Hoje, eu sempre dou um exemplo, acho que eu já falei desse exemplo para você, quando você compra, né, faz sua compra mensal, semanal no supermercado, você pega a nota e vem lá, valor aproximado dos tributos dessa nota. É aproximado porque ninguém consegue calcular quanto tem de imposto. E, às vezes, o mesmo produto de marcas diferentes, né, ou da mesma marca, porque vieram de localidades diferentes para aquele ponto de varejo, ele tem uma carga tributária diferente. Então, a gente se conformou com isso, né? Tributos aproximados. Como aproximados? Eu sou contribuinte, eu estou pagando o imposto para financiar a sociedade, né, no desenvolvimento das políticas públicas. Como é o valor aproximado? Então, eu acho que essa é a grande mudança, Andressa. Acho que assim, a gente tem, na audiência, a gente costuma ter pessoas que são da área de sustentabilidade, pessoas que são da área de negócio, que são empreendedores, então a gente tem, ou que são de grandes empresas, então a gente tem um misto, né? E às vezes quem está na área técnica de sustentabilidade, ou de produto, ou o que quer que seja, não tem tanta visibilidade de como isso é para fora, né? E de como isso afeta a precificação e a competitividade de um negócio. Então, nem quem está, às vezes, na área financeira e tributária consegue ter, porque o sistema é opaco, o sistema não tem transparência. O sistema que está aí hoje, ele é confuso, ele tem sobreposição, imposto que incide sobre imposto, ele é litigioso. Então, ele é confuso para todo mundo, né? Compreender. E nós estamos migrando para um regime que tem muito mais clareza, né, sobre sua incidência e sobre o que ele afeta, né? Acho que isso vai ser muito positivo, porque hoje, se a gente vai, às vezes, inviabiliza você usar uma matéria-prima diferente, ou você vender um produto, às vezes, diferente, porque o percentual de diferença do imposto, quando você vai fazer a precificação, né, o pricing, ele influencia, tem uma influência ali, ele afeta significativamente. Então, eu já passei por situações, de hora que a gente foi fazer o price, a precificação, levantar custo e tudo, você chega lá e fala, a gente não fecha a conta. Então, acho que é bem importante todo mundo ter essa visibilidade, seja se você é empreendedor ou numa área mais técnica, que esse é um aspecto importante de levar em conta, de você ver como eu ajudo o negócio a tomar decisões diferentes, né? Como é que eu tomo decisão? E que bom que a reforma vem para equilibrar melhor isso, para simplificar. Trazer essa neutralidade. Você vai escolher a resina reciclada ou virgem a partir de outros fatores, mas não vai ser o tributário que vai te impedir de usar uma ou outra, ou vai te impedir de usar uma ou te levar a usar a que você não quer, entendeu? Sim. E aí, indo para a reforma, né? O que ela traz de influência nessa parte de sustentabilidade e de ESG? Você já comentou algumas coisas nessa parte da neutralidade, queria que você falasse um pouquinho mais isso, esse impacto. Às vezes muita gente tem a ideia de que, poxa, eu eu preciso dar um incentivo tributário para um negócio sustentável. Esse é sempre um dilema, né? Dar um incentivo, não dar um incentivo, trazer a neutralidade. O que eu tenho certeza é que cobrar mais de algo sustentável não é uma boa. Mas me fala um pouco do impacto, então, da reforma, o que ela tem de perspectivas para essa questão de sustentabilidade. Então, como eu disse, né, essa tributação é a tributação do consumo, exatamente a que vai mais impactar os temas de sustentabilidade, né? Porque é aquilo que eu decido consumir, bens ou serviços, né, de direitos e por aí vai. Então, uma mudança importante e que vai trazer bons reflexos, né? Hoje o ICMS, que é um dos tributos, então só para a gente saber, né? Estão morrendo 5 tributos, né? ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, para nascer um IVA dual, ou seja, um pedaço é da União, que é a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e um pedaço é de estados e municípios, que é o IBS, Impostos de Bens e Serviços. Então, a gente está fazendo essa troca, né? De 5 tributos
ruins, cumulativos, um incide sobre o outro, litigiosos para 2 tributos, né? Como acontece em 174 países do mundo. A característica de um bom IVA, né? Nós vamos ter esse IVA dual, seja ele dual ou não, né? Por que ele tem que ser dual? Porque nós somos uma federação, né? E para preservar o pacto federativo, a autonomia dos entes federativos, a gente precisou fazer um IVA dual, como é no Canadá, como é na Índia, por exemplo. Não que todo país federativo tenha IVA dual. A Alemanha é uma federação e o IVA não é dual, é um IVA único, a União arrecada e reparte. Mas, pelo desenho constitucional brasileiro, para não ter risco de litígio, decidiu-se, ao invés de um IVA único, um IVA dual. E a principal característica de um bom IVA é que o tributo é devido para o destino, ou seja, para o local onde está a pessoa que vai pagar e consumir por esse bem. E uma das características muito ruins do ICMS, que é um desses impostos, né, que está sendo alterado, é que ele é devido um pedaço para a origem e um pedaço para o destino. É assim desde que ele foi concebido como ICM, ainda lá em 1965. O que isso traz? Isso traz, o imposto na origem permite que estados, né, que o ente arrecadador, vamos chamar assim, ele dê incentivo, porque o imposto que ele está dando incentivo aqui, mas que vai jogar crédito para o outro lá, para o outro estado, que é onde está o consumo. Então, eu sou aqui uma empresa industrial, dou um incentivo, né? Então, ao invés de cobrar 12, cobro 1%, mas estou jogando 12 de crédito lá, só que 11 não foi pago porque eu devolvi, quem está pagando é o estado de origem. Então, essa sistemática de dividir origem e destino permitiu essa avalanche de incentivos fiscais que existem já há muitos anos. Havia uma regra para eles poderem ser concedidos, né? Uma regra que os 27 estados, de forma unânime, deveriam aprovar a concessão de incentivos, que isso nunca foi respeitado, e a gente gerou, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente gerou, ao longo desses quase mais de 40 anos, a chamada guerra fiscal, né? Então, a guerra fiscal é assim, eu vou procurar produzir e distribuir meu produto da localidade que me dá mais incentivos, e de que, considerando que se eu vou produzir, por exemplo, um produto no Nordeste, né, para que depois majoritariamente vai ser vendido no Centro-Sul, né, mas eu vou produzir lá e o incentivo que eu dou, que eu recebo, ele é tão grande que descontado o custo logístico, o frete e tudo mais, ainda assim eu ganho. Né? O lead time, o aumento de volume de estoque, porque se eu estou muito distante do meu polo consumidor, eu tenho que ter mais estoque, então eu tenho o custo financeiro dos estoques. Quer dizer, essa conta líquida, ela fecha. Então, ou seja, eu ganho incentivo que é tão grande que paga o frete, paga a logística, paga o custo de estoque, o custo financeiro de estoque, paga tudo e me sobra. Então, eu vou produzir lá, porque eu estou botando mais recursos, né, dentro do meu PNL, dentro do meu DRE. Só que isso traz o que a gente chama, né, de ineficiência alocativa, né? Porque se eu estou produzindo um produto a 3 mil quilômetros de distância para vender do centro consumidor, ninguém contabiliza as emissões de carbono disso. Ninguém contabiliza o custo humano, né, do frete de longa distância. O frete, eu outro dia estava vendo números aí, né, de entidades setoriais, do volume de frete de longa distância que o Brasil tem, né? A gente não tem assim o frete de curta distância que é 200, 300 quilômetros, não. É produto que sai lá do Nordeste para abastecer shopping center aqui em São Paulo. Bom, então essa ineficiência alocativa tem esse custo social, né? De que, imagina, estou transportando nessas. Porque não é também que o transporte é ferroviário, que é hidroviário, não, o transporte em carretas, né? Eu tenho 2 tios que foram caminhoneiros, e assim, vida de caminhoneiro não é fácil. Exatamente. A gente fez até uma live sobre logística e que a gente trouxe bastante esse ponto, porque assim, uma coisa, a gente olha bastante o custo, eu olho bastante a eficiência de distribuição, mas agora está começando a olhar o carbono, mas tem essa questão social que ela é bem importante no transporte, principalmente na hora que a gente vai para um transporte rodoviário, que é o nosso. Exato, porque ele é um transporte que predominantemente depende de uma pessoa, né, de 1, 2, 3 pessoas ali no revezamento de uma carreta. Então, assim, qual a quantidade de acidentes que a gente tem, o desgaste emocional, o desgaste social, familiar que essa atividade traz? Porque uma coisa é você dirigir 300 quilômetros, uma coisa é você descer do Nordeste, sei lá, 2.000, 3.000 quilômetros para entregar produto. Então, isso tudo eu chamo de ineficiência alocativa, né? E que foi sendo majorada e ampliada significativamente nos últimos 40 anos. A quantidade de indústrias que estão produzindo em locais que têm incentivos, né? Faz sentido eu produzir automóvel no Centro-Oeste?
né? Faz sentido eu produzir, sei lá, confecções, sapatos no Nordeste para vender no Centro-Sul? Não deve fazer muito sentido, mas a conta fechava, né? Bom, a reforma acaba com isso. O que vai exigir, né? Outro dia eu fiz um workshop sobre isso, né? O que vai exigir das empresas todas, né? Uma revisão do seu footprint de produção, né? Onde eu estou produzindo, né? E de distribuição, e de onde eu estou distribuindo. Então, tem empresa que produz num lugar, manda para outro, porque ela tem incentivo de produção, depois ela tem incentivo de distribuição, né? Para o produto chegar no ponto de venda. Então, eu acho que essa alteração da tributação da origem para o destino, né, vai, de forma muito significativa, obrigar que as empresas todas revejam, né, o seu footprint de produção e de distribuição, malha logística. Né? Então, assim, muito trabalho revendo onde eu produzo, né, e de onde eu distribuo e para onde eu distribuo. Mas o que isso vai fazer? Esse exercício vai também dizer, bom, pode ser que com isso eu vou ter mais sustentabilidade, porque eu vou ter fábricas menores, mais próximas dos centros consumidores. Então, assim, eu vou ter fábrica de confecção e de calçados no Nordeste? Vou, mas que vai produzir o volume para atender aquela localidade. Eu não vou também produzir em São Paulo para subir 2, 3 mil quilômetros para distribuir confecções no Nordeste. Então, isso, nos próximos anos, e até por isso a transição da reforma é longa, vai exigir de todo mundo uma revisão, né, do seu footprint de produção. Talvez fábricas menores, mais próximas dos centros consumidores, né, mais agregadas às cadeias de produção. E isso vai trazer inúmeros impactos de sustentabilidade, que a vocês, né, Andressa, né, que são os experts, em medir isso, em quantificar isso, em fazer um bom dashboard disso, de números, vai poder trazer para a gente. Qual é o ganho, né, que ter fábricas mais próximas dos centros consumidores vai nos trazer, né? Eu acho que esse é a grande mudança para mim de impacto, que vai trazer impacto em sustentabilidade, né, com a reforma. Tem outros, né? A gente pode falar de outros depois, mas eu acho que esse é muito significativo, né? Não, e aí a gente entra nos vários dilemas e olha como as coisas são conectadas, mesmo coisa que a gente às vezes acha que não é tanto, né? A influência da tributação. Então, essa reforma tributária que ela vem para normalizar, para neutralizar, para tirar um monte de ineficiência tributária, um monte de complexidade, complicações, ela vai fazer a diferença, pode fazer a diferença numa decisão de negócio, de onde eu ponho a planta, que produto vale a pena eu ter ou não, como eu produzo esse produto. Então, assim, a gente vai ter que mudar a forma com que a gente olha para essas coisas. E aí pode vir a questão, né? Poxa, então eu vou tirar empregos de lugares, que isso é uma discussão sempre bastante importante. Mas aí tem um lado, pode ser que sim, da mesma forma que a gente discutiu isso com inteligência artificial, por um lado pode, mas por outro você cria outras oportunidades. E eu acho que ela desafia a gente a pensar qual que é a vocação de cada lugar e de cada região, o que tem de diferencial ali, como é que eu encontro o potencial natural, seja social ou seja ambiental, daquela região para ela se fortalecer. Um exemplo, a própria Amazônia. Fiz recentemente um projeto lá onde a gente estudou ali cadeias de sociobioeconomia, dos insumos da Amazônia, então bioinsumos dali. Poxa, ali tem um potencial gigantesco de desenvolver isso, tanto com capital social quanto capital. Então, focar nisso é muito mais interessante do que você colocar, por exemplo, o exemplo que a gente falou, uma indústria de roupa ali que vai mandar para o Brasil inteiro. Não, eu tenho um capital natural ali. Então, como é que a gente pensa os desenvolvimentos regionais pensando no potencial de cada região? Turismo no Brasil, a gente estava conversando, né? O quanto o turismo ainda é pouco explorado. Então, como é que a gente desenvolve negócios que podem trazer melhor a sustentabilidade e fechar melhor essa equação? Distribuição de fábricas, transportar aí água, né? Que transporta água no shampoo, no detergente, por que eu tenho que ter uma fábrica distante do centro consumidor? Como é que eu descentralizo? Como é que eu trago aí desenvolvimento de uma forma diferente? Então, acho que você trouxe pontos muito importantes e que eles exigem uma mudança de pensamento, né? Então, formas criativas... Ainda mais um país da dimensão continental que o Brasil tem, né? Onde essa discussão vai ficar muito mais evidente, porque eu acho que a gente tem que pensar que a reforma foi desenhada considerando fundos, né? Há diversos fundos que foram colocados na emenda constitucional 132, né, que é da reforma, exatamente para compensar
estados perdedores, né, estados que vão ter perda de arrecadação num primeiro momento, e essa compensação é exatamente para que haja tempo, né, de você rever a sua vocação, você rever os seus recursos humanos, rever as universidades, rever o que melhor pode ser feito naquele arranjo, né, territorial, vamos pensar assim, né? Então, para isso foram desenhados fundos, né? Então, que vão compensar, e também é uma reforma que ela é faseada. Então, a gente tem 24 e 20, ela foi aprovada em 23, 24 e 25, a gente vai discutir todas as legislações para que ela possa ser implementada, porque agora ela só está lá no plano da Constituição. Então, agora ela tem que descer para leis complementares, leis dos estados, dos municípios, regulamentos, né? Então, tem 2 anos para fazer isso, tem 2 anos para desenhar o sistema arrecadatório tecnológico, né, da União, estados e municípios, porque é um sistema muito mais simples e que quer, de fato, quase que levar o tributo pré-calculado já para as empresas, para elas terem menos gastos do que elas têm hoje com tecnologia e tudo mais, para apurar impostos, né? Eu conheço empresas que chegam a ter 300 pessoas para apurar impostos, né? Tem um caso de 250, 400... Eu brinco que são os sistemas moleculares, né? Põe os moleques lá para ficar, porque não tem outro jeito, né? Então, você põe assim, um monte de pessoas talentosíssimas, né? Que estão ali para cobrir esses buracos, né, desse sistema que está corrompido aí já há mais de 40 anos. Então, então a reforma tem esses 2 primeiros anos para isso, depois 26, um ano de teste, 27 entra uma primeira fase, que é do tributo federal, então morre o PIS/COFINS, morre o IPI e entra a contribuição de bens e serviços, né? Depois, 29, começa a transição do ICMS e ISS, que vai até 2032, e 2033 acabam todos os incentivos fiscais, viram a chave. Então, ou seja, fundos de compensação foram desenhados para mitigar todo esse impacto aí, né, de mudança dos arranjos produtivos e tudo mais. Tempo para as empresas se organizarem, né? E falar em tempo das empresas se organizarem, saiu agora no Valor Econômico de 2 semanas, né? Acho que eu comentei com você também, uma pesquisa que somente 46% das empresas pesquisadas fizeram algum tipo de avaliação de impacto que a reforma vai ter nos seus negócios. Então, isso é ruim, né? Eu me assustei com isso. 46%, quer dizer, 54% não sabe o que está acontecendo, não fizeram impacto. Uma coisa é saber que tem a reforma, agora outra coisa é como ela vai impactar, né, os meus processos de negócio. Como que ela impacta o footprint de produção, a distribuição, o pricing, como que ela impacta o go-to-market, como que ela impacta canais de vendas, né? Que canais eu uso, enfim, todos esses pilares, né, que são elementares no meu desenho de negócio, vão ser impactados com a reforma. Então, eu preciso parar, é hora, né, das empresas, CEOs, CFOs, né, e não é uma agenda só do diretor tributário, isso, né, ou do diretor jurídico, ou do gerente tributário, isso é uma agenda da organização, de olhar para todos os seus processos de negócio e entender onde está o impacto. E com isso fazer um roadmap, né? Assim, o que eu vou estudar primeiro, o que eu vou mexer primeiro, quando eu vou mexer, porque no final disso tudo, o que a gente pode chegar a uma belíssima conclusão de que eu vou ter fábricas melhor alocadas, né? Com mais eficiência, né? Com alocativa, né? E atendendo melhor os requisitos de sustentabilidade, especialmente, né? Mas não menos importante, mas especialmente emissão de carbono, né? Uhum, uhum. E aí, essa parte de 32, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, mas por que tão longe? Tem uma parte, a parte minha que é inovadora, já, é para mudar, muda de uma vez, né? E tem a outra parte, que é a parte de, ok, vamos fazer uma transição, né? Mas vai ter um período que as empresas vão ter que conviver com os 2 sistemas, então já está pensando no novo, mas tem que operar no velho. Qual que é o impacto que isso tem para a governança e para a competição de recursos dentro da própria empresa? Então, assim, governança é planejamento, né? Governança são todos os instrumentos que te permitem tomar decisões, né, melhor decisões. Não estou necessariamente tomar a decisão certa, né? Mas a governança é esse processo que te dá todas as condições, né, ou quase todas as condições de avaliar todos os ângulos para tomar uma boa decisão. Então, claro, eu falei, né, que a reforma com essa transição longa, né,
Quer dizer, a Índia fez a reforma tributária dela em 2017, com 2 ou 3 anos de transição, não me lembro agora, transição curta, né? E era um sistema até muito pior, mais caótico que o nosso. Mas essa transição, como eu já disse aqui, foi importante ser longa por 2 razões. Primeiro, para não ter os litígios envolvendo terminar de forma abrupta com incentivos fiscais, porque isso ia para o judiciário ficar anos lá esperando um julgamento, e aí você paralisa a reforma, e a reforma que poderia, de fato, começar em 2033, nem em 2050 começa. Né? Então, esse é o custo das decisões tomadas nos últimos 40 anos de dar essa quantidade de incentivos, de não ter feito a reforma antes, né? E por aí vai. Depois tem todo o custo o tempo que as empresas precisam para se replanejar. Talvez não precisaria, né, desses quase 9 anos, né? Mas veja, a gente vai precisar de 2 anos só para fazer regulamentações. Né? Transição mesmo serão de 7 anos. Talvez essa transição pudesse ser de 2 anos, né? Se não fosse o tema do risco do litígio dos incentivos fiscais. Então, a gente teria aí uma transição de 4, né? No máximo 5 anos, que seria ok. Mas não é possível. Então, o que as empresas precisam entender? Que é como homeopatia, né? Vai piorar muito antes de melhorar. Então, precisa o quê? Planejamento. Precisa entender os recursos que eu tenho hoje, o que eu vou precisar de recursos na época em que eu estiver operando 2 sistemas, né? Então, a gente vai ver que de 27 a 32 a gente vai operar com 2 sistemas tributários, que os 2 vão influenciar o preço, as margens da empresa e as decisões de negócios, né? Então, esse tempo de 2 anos, 24 e 25, na minha opinião, para medir os impactos, né? Para entender os impactos e para fazer esse planejamento de pessoas, de redesenho de processos, revisão de processos e de olhar a tecnologia que eu tenho dentro da empresa para dar conta de fazer esse período de transição. Agora, vai ser difícil. Eu não minimizo nada, né? Você me conhece há muitos anos, não minimizo nada. Vai ser difícil. Mas vai ser menos difícil se as empresas se debruçarem para um bom planejamento agora, já, nesse momento. Né? Mas eu tenho que esperar a regulamentação sair para começar um planejamento? Não. Né? Porque, primeiro que o texto da regulamentação agora sim já está disponível. Então, ele pode até sofrer alterações no Congresso, porque é um texto que veio do Executivo, e claro que é o Congresso que dá a palavra final, mas deverão ser poucas alterações que devem surgir dali. Então, o texto base já permite a todo mundo fazer um bom planejamento. O conceito já está aí, né, Lucilene? Eu acho que aí isso, você trouxe aí, esse paralelo acontece muito com as questões de sustentabilidade. Eu vou esperar isso, eu vou esperar para ver. Então, eu vou esperar para ver, fica lá sentado esperando, e aí, assim, você se movimentar depois sai mais caro e te prejudica. Então, assim, quanto antes você se planejar, com mais calma consegue tomar as decisões, né? Ver que riscos eu assumo, que decisões são melhores, como é que eu me planejo, como é que eu penso essa transição também de negócio. Isso serve para os temas de sustentabilidade, seja crédito de carbono, mas aí acho que eu vou mais profundo, né? Todas as regulamentações referente à economia circular, a própria transição energética, a transição de modelos. Então, como é que a gente se planeja antes e não fica sofrendo sozinho, né? Pede ajuda aí para ir caminhar junto. E agora, como assim, acho que é a última pergunta aqui antes de eu abrir para considerações finais, você está aí muito presente em conselhos, em comitês, além da sua atuação como tributarista, né? Eu queria que você me falasse um pouco do seu ponto de vista de governança. Governança é um dos pilares do ESG, mas muitas vezes ele é confundido como compliance, né? E eu queria que você trouxesse essa sua visão de estar aí em comitês, em conselhos, como é que você tem visto a importância da governança e da sustentabilidade para a perenidade do negócio? Eu acho que você trouxe um ótimo ponto. O compliance é um dos elementos de governança, né? A governança é um continente que contenha o compliance. Claro que é fundamental o compliance com as normas, com as leis, com as regras internas, né? Isso é indiscutível. Mas a governança, eu tento, às vezes, simplificar um pouco a explicação para pensar o seguinte, que governança é uma metodologia de decisão, né? O que os empresários fazem então, o que sócios de empresas, né, e administradores fazem o dia todo, né, numa empresa? Decidem, tomam decisões sobre o seu negócio, né? Investimento, lançamento de produto, onde eu vou colocar a fábrica, inovação. Então, eu tomo decisões. A governança é esse conjunto, é esse arranjo, né, que me permite tomar decisões
olhando para riscos, né, olhando para todo o conjunto de oportunidades que eu tenho, ajudando a tirar os nossos pontos cegos, que nós todos temos, né, e a gente, quando senta no conselho, não está vendo tudo, não consegue, especialmente os conselheiros independentes, né, os membros de comitês de auditoria, comitês de riscos, né, a gente não está lá dentro, então a gente não tem a visibilidade de tudo, está cheio de pontos cegos, mas tem a vantagem de estar fora e fazer bem as perguntas. Então, a governança é esse arcabouço, né, de processos decisórios que me permitem tomar a melhor decisão para o negócio. Então, a governança contém compliance, a decisão contém avaliação de riscos, a governança contém fóruns, né, e alçadas, a governança contém planejamento estratégico, tudo isso é elemento da governança, né? Eu não posso prescindir disso porque no final do dia o que eu quero é sempre melhorar a qualidade da minha decisão. Vou tomar decisões erradas, vou lançar produto errado, vou errar na precificação aqui. Claro, isso é parte, né? Fazer negócios é acertar e errar a todo momento. Mas a governança é aquilo que te permite acertar muito mais. E aí, acertar em sustentabilidade, pensando no seguinte: o que é sustentabilidade? A gente já falou disso várias vezes, né? A gente conversa há muitos anos sobre isso, temos aí conversas todos os meses, né? Que a gente se reúne para conversar. A sustentabilidade é eficiência no final do dia, né? Eu fazer o melhor negócio, né? Produzir melhor, fazer o melhor serviço, né? Buscando eficiência. Eficiência na utilização dos recursos naturais, dos recursos humanos, olhando, obviamente, para as questões éticas, olhando para as questões que envolvem não só o meio ambiente, né, o uso dos recursos, né, mas como eu lido com as pessoas, né, clientes, consumidores, enfim. A governança é isso. A governança, ela é, para mim, aquilo que te permite decidir melhor. Eu decido melhor quando eu sou mais eficiente, quando eu olho melhor para os recursos, né? Para mim é isso, simplificar essa conversa dizendo que sustentabilidade está ligado com eficiência, né? Não é só dizer que é sustentável, não é marketing, não é isso, todo mundo já percebeu o que é, né? Empresa eficiente é que tem boa eficiência alocativa, que usa bem os seus recursos, né? E governança, você vê claramente a empresa onde tem um conselho, uma diretoria, né? Os órgãos de controle, todos que conseguem, de forma coesa, decidir bem sobre o destino daquela empresa. Entendeu? Para mim é isso. Essa é a visão que eu tenho de governança. E trazer a sustentabilidade junto com essa governança, que ela tem que elas coisas estão juntas, né? E aí isso é curioso que ultimamente eu tenho feito alguns trabalhos com algumas pessoas assim, a governança da empresa, a governança de sustentabilidade. Não, é uma governança. Então, eu tenho que trazer a visão dos stakeholders dentro da governança, eu tenho que trazer a visão de risco socioambiental dentro da governança, eu tenho que trazer a visão de oportunidade, porque às vezes a gente fica olhando só para o risco e só para o compliance, mas como é que eu trago o viés de oportunidade também social e ambiental do negócio dentro da governança da empresa, que é isso, assim, eu ter uma governança mais estruturada, ele deixa o meu negócio mais robusto, e os outros elementos da sustentabilidade, né, junto com essa governança, para a gente ter, para o negócio ter decisões mais informadas, decisões mais conscientes. E o que você falou, acertar e errar a gente vai sempre, mas que a gente erre menos e acerte mais, ou que pelo menos eu tenha visto qual é a minha margem de erro, né? Eu sei que eu vou errar um pouco, mas está mais ou menos nessa direção. Acho que é um pouco nessa linha, né? É isso mesmo, eu acho que é isso, né? Governança, para mim, é esse arcabouço que te permite decidir, mas talvez essa palavra, de forma mais consciente, né, sobre o que você está fazendo, e não repetir decisões que sempre foram tomadas por esse caminho, ou que o concorrente toma, né? Então, ou que o mercado toma. Não, olhar para dentro, né? A mesma linha de governança de sustentabilidade, eu preciso desenhar um processo de governança tributária. Não, você precisa ter um bom processo tributário, né? De arrecadar e coletar impostos, que é elemento dessa governança, né? Governança é você olhar a empresa de uma forma bem sistêmica, né? Então, e que melhora, obviamente, o processo decisório, né? E que essa decisão vá para os outros níveis também, né? Que as pessoas da organização estejam conscientes, sabendo também para onde a organização está indo, porque a decisão, os líderes tomam decisões importantes, mas todas as pessoas da organização tomam decisões todos os dias de como fazer o seu trabalho, de como escolher. Eu acho que essa também é outra vantagem de uma governança estruturada. Quando você tem uma boa governança, essas decisões elas sobem e descem, né?
Que é isso, várias vias você vai entrelaçando. Ela incorpora a cultura da empresa, né? Uma cultura de todo mundo comprometido por decidir melhor, entendeu? E decidir melhor não é não decidir, não tomar risco, não é isso, mas eu tenho todos os elementos para poder decidir. Final do dia, governança é isso, né? Eu estou olhando para todos os elementos para poder tomar a decisão, né? A gente nem tinha conversado disso, mas você já acertou o tema da nossa próxima live, que vai ser sobre cultura organizacional. Então, você comentou isso no final. A gente está chegando no final aqui, eu vou passar para a Lucilene as considerações finais. Então, próxima terça-feira, a gente vai falar sobre cultura organizacional, o que cultura tem a ver com sustentabilidade, como é que eu trabalho a cultura de uma organização para, de fato, a gente ter negócios e uma atuação mais sustentável. Queria já deixar meu muito obrigada para a Lucilene, foi ótimo. Eu sempre aprendo muito, toda vez que eu converso com você. Esses temas são densos, são complexos, mas, enfim, eu acho que dá para a gente ir desmistificando. Quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica. E o que eu tenho falado já as últimas lives, não sofra sozinho, precisa de ajuda? Me chama aí, manda uma mensagem, a Lucilene está à disposição. Então, acho que isso é importante. A gente está nas organizações, está nos negócios, e a gente tem muitos desafios, né? São muitos temas. A gente vê aí tudo interligado, mas ao mesmo tempo cada um com a sua expertise. Então, contem com ajuda, busquem ajuda, e vamos lembrar que a gente tem uma transição. Então, a gente está em evolução, transições, um passo depois do outro. Lucilene, muito obrigada. Deixo para você aí fazer suas considerações finais. Muito obrigada, Andressa, por esse momento. Foi, de novo, muito prazeroso conversar com você. Estou à disposição para voltar a esse tema, porque, de novo, a transição da reforma é longa, né? Então, acho que lá para o final do ano a gente vai ter muito mais clareza da regulamentação. A gente pode voltar aqui, podemos voltar aqui com um tema específico, né? O impacto da tributação e da sustentabilidade, por exemplo, na área da construção, né? Que é um tema que eu tenho estudado muito, né? Como vai ficar a tributação do setor imobiliário, na área de construção, que tem muito impacto de sustentabilidade. A gente pode pensar em outros temas, e o meu convite para todos é planejar, né? A reforma foi muito boa para o Brasil, era muito esperada. É a reforma ideal, é a melhor reforma, é a que eu, pessoalmente sonhei? Não, é a reforma possível e muito melhor do que o que a gente tem hoje, né? O que tem hoje não dá para continuar. Se não dá para continuar, a gente tem que tirar e colocar alguma coisa no lugar. Se não é o perfeito que a gente está colocando, vamos implementar e vamos trabalhar para aperfeiçoar e não para manter um sistema que está aí e que não tem trazido nenhuma vantagem, nem para o ente arrecadador, né? Porque está sempre, né, arrecadando, mas com litígios, né? Então, portanto, tendo que devolver talvez dinheiro à frente, seja para os empresários que não têm segurança. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada a todo mundo que acompanhou com a gente até o final. E aí vou fechar aqui e nos vemos então na próxima terça. Muito obrigada, pessoal.